10h26, Manhã Diversa de volta para você. A Cor Azul estampa o mês de abril com a campanha de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. O autismo, como é mais conhecido, é um distúrbio do neurodesenvolvimento que se manifesta desde a infância em diferentes níveis. Você vai conhecer agora a história do pequeno Francisco. Ele foi diagnosticado com autismo em 2021. Olha só. A ação dele era muito vaga ainda, ele não falava, não apontava e era difícil, assim, entendê-lo. E ele era muito seletivo para comer, então eu fui colocando esses pontos para o pediatra. E ele, no final da consulta, falou assim: Anne, nós não podemos descartar o autismo. Depois que saiu do pediatra, a Anne começou a pesquisar mais sobre o transtorno. Quando a gente fechou o diagnóstico, eu peguei o laudo, peguei os documentos ali que o psiquiatra passou todas as terapias, né, a equipe de apoio que eu deveria procurar. Cheguei em casa, mandei mensagem, mandei bala. Falei assim, não, bora atrás, vamos entender mais o mundo, né, do autismo, vamos tentar ali ajudar ele da melhor forma. Então, assim, a gente não teve aquele momento de luto, né, de tristeza. A gente já saiu, né, igual eu falo, a gente passou do luto já para a luta. No Brasil, aproximadamente 2 milhões de pessoas são diagnosticadas com transtorno do espectro autista. De acordo com o CDC, nos Estados Unidos, 1 em cada 36 crianças de até 8 anos é autista, o que significa 2,8% da população local. Além do apoio familiar, existem vários tipos de tratamentos que ajudam na evolução dos pequenos que recebem o diagnóstico. Hoje ele faz psicóloga, fono, ecoterapia. E ele também estava, né, com a terapeuta ocupacional, que, assim, foi uma ajuda enorme para a gente, né? Ela pegou na minha mão e falou assim, Anne, vamos ajudar o Francisco. Então, assim, foi muito boa essa evolução dele. Ele tem uma rotina que ele tem que seguir, né, todos os dias. Essa rotina é muito importante para ele. Quando ele sai da rotina, ele tem algumas alterações de humor, né? Aquilo para ele incomoda muito. Então, assim, a gente colocou a rotina da questão da escola, a questão das terapias. Então, seguir essa rotina também faz muito bem para ele. Então, essa equipe de apoio, quando ela veio, quando ela colheu a gente, ela colheu para ajudar. E não é porque o Francisco tem um tio babão, mas ele esbanja simpatia por onde passa. E no mês da conscientização do autismo, vale um recado. O autismo, ele não tem cara. Ele é uma deficiência, assim, que não é visível. E cada autista é único. Ele é diferente, não tem como a gente comparar. Então, desde quando você tem o diagnóstico, que você mostra isso para a sociedade, a primeira coisa que a gente quer é o respeito, né? Que precisa de mais respeito e muito menos preconceito. Porque, infelizmente, a sociedade também é muito preconceituosa. Então, seria aí mais respeito, menos preconceito, acolher mais e muito amor. E a gente sempre pensar, né? E se fosse o nosso filho? Porque talvez não é o nosso filho, mas nós temos certeza que alguém próximo de nós é autista, tem um parente autista. Então, a gente precisa muito desse respeito hoje. Nesse mês aí, não só nesse mês, né, mas todos os dias, todos os meses.
fofo. E para entender mais a fundo sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psicólogo Thales Viana Coutinho. Bom dia, Thales. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Vamos começar falando então sobre o que é o transtorno do espectro autista. Bom, o transtorno do espectro autista, ele está dentro da categoria de transtornos do neurodesenvolvimento. Isso significa que são condições clínicas que o indivíduo já nasce com elas, tá? E começa a desenvolver muito cedo, a manifestar muito cedo na vida. Tá? O que eu queria deixar assim também bem claro, isso que é muito importante, é que o TEA, né, ele é um transtorno. Certo? Por quê? Porque existe alguns movimentos no sentido de dizer que é uma característica das pessoas e tal. Só que transtorno mental não é algo negativo. Não como a moça do vídeo falou, é muito importante a gente combater sim o estigma na sociedade. Né? As pessoas têm estigma em relação à doença mental e coisas do tipo. Mas não é um demérito você ter um transtorno mental. Então, quando existe a negação da doença mental, né, infelizmente você não consegue fazer uma intervenção com aquela pessoa para que ela possa ter uma vida mais emancipada, para que ela possa ter uma vida mais tranquila, mais preparada para enfrentar as demandas do cotidiano. Então, sim, o transtorno do espectro autista é um transtorno mental, tá, reconhecido, e que precisa ser identificado de maneira muito precoce para que a intervenção comece de forma precoce. Né? Acabamos de ver um vídeo muito interessante sobre isso, um menino que recebeu esse diagnóstico dentro dos primeiros 2 anos, que é o ideal, tá? Já é possível fazer esse diagnóstico com 2 anos de idade, tá? Já tem vários elementos disso. Então, com certeza, a evolução dele, né, o prognóstico dele, vai ser muito mais suave, vai ser muito mais tranquilo, vamos dizer assim, porque foi identificado cedo, a intervenção começou cedo, e aí a evolução vai correr melhor. Quanto mais houver a resistência, inclusive por parte dos pais, né, em chegar nesse diagnóstico, mais tempo vai passando, e aí o dano vai sendo maior. Não quer dizer que seja irreversível, mas vai ser muito mais difícil o percurso para que essa pessoa consiga ter uma vida mais tranquila, entende? E Thales, vamos falar um pouquinho sobre o Abril Azul. Por que esse mês foi escolhido aí para ser mês de conscientização do TEA? Porque existe o Dia Internacional, né, que é no dia 2 de abril, né, que é um dia que o mundo inteiro desenvolve campanhas e de conscientização sobre o autismo. Aí se estendeu, né, ao longo do mês para considerar o mês do autismo, né, de conscientização do autismo. Thales, vou aproveitar a chance aqui para avisar, para falar, né, quem está acompanhando o nosso programa e avisar que você que está acompanhando o nosso bate-papo também pode mandar a sua mensagem. O Tissan e o Wesley Bruno estão ligados pelo YouTube. Tem também a Camila Pacheco, que é de Volta Redonda, falou que também está ligadinha no Manhã Diversa. Então vem participar com a gente também do Ao Vivo. E Thales, continuando o nosso assunto, qual que é a causa do autismo? Olha, o autismo, por ele ter porque é comum a gente se referir ainda como autismo, mas sempre entendendo que é transtorno do espectro autista, mas é que no dia a dia a gente acaba falando autismo, mas é a mesma coisa. Então, o autismo, ele por ser uma condição muito global, que envolve alterações em vários sistemas da pessoa, né? Então, social, né? Da linguagem, do raciocínio, enfim. Então, ele tem causas que também são multideterminadas. A principal delas é a causa hereditariedade, tá? Então, existe um componente genético muito grande no autismo, tanto que haver na família outros indivíduos com autismo aumenta a chance por exemplo, se a pessoa tem um irmão autista, ela está em risco de ser um autista também. Não quer dizer que fatidicamente será,
né? Mas é uma pessoa que precisa ser acompanhada desde cedo para identificar se está caminhando para um percurso normal ou atípico, né? Então a genética é o principal fator. Tem outras condições que não são necessariamente genéticas hereditárias, mas que acontecem durante a gestação. Uma delas, que é a mais assim estudada e mais corroborada, né, é um aumento, um pico, que ainda não tem uma causa muito determinada, mas um pico da ação de um determinado hormônio sobre a maturação do cérebro do feto, né, que é a testosterona. Tá? Então, esse pico de testosterona que acontece durante a gestação pode configurar um padrão de conectividade cerebral típico do autismo. Né? Essa é uma das razões, inclusive, pela qual existe uma diferença de gênero muito significativa no autismo. Então, para cada uma menina autista, existem 5 meninos autistas. Né? Então, a incidência do autismo é muito maior no homem, e uma das razões para isso é porque está relacionada com o efeito da testosterona durante a gestação, que como é maior no homem, então o risco de colocar o pezinho um pouquinho a mais, né, no negócio é maior. Então, esse é um dos fatores que também corroboram para o autismo. Mas uma coisa muito importante deixar claro é que, assim, não há nenhum dado na literatura que tenha demonstrado que a pessoa pode se tornar autista por uma questão, assim, social. O que significa isso? Significa que a pessoa tem que nascer autista. Se isso vai ser uma causa hereditária ou esse fator da gestação ou alguma coisa assim, aí tudo bem. Mas, a princípio, a pessoa tem que nascer autista e vai manifestando logo nos primeiros meses de vida, tá? Porque há algumas décadas, né, havia uma crença de que o autismo poderia ter uma causa social, né? E ficou popularizado como a mãe geladeira. Então, a ideia era que a mãe não estabelece conexão emocional com o filho, não olha para o filho, e aí, por não fazer isso, a criança se tornaria autista. É curioso como é sempre a mãe, né? O pai é sempre maravilhoso e nunca tem relação nenhuma com a origem das doenças e coisas assim. Então, essa era uma abordagem sem lastro na ciência, em essência, com uma pegada assim, preconceituosa, sexista, né? E que causava muito sofrimento para os pais, principalmente para as mães, porque estava implícito ou implicando que a mãe era responsável pelo autismo do filho. E pelo fato do autismo ser uma condição sem cura, né, isso obviamente produzia um sofrimento muito grande, a ponto de algumas até, né, afundarem numa depressão e eventualmente até ter ideação suicida. Então, essa ideia, você só deixar claro que o autismo ele é uma condição que a pessoa nasce com ela. Se é hereditário, se é dessas complicações na gestação, no parto, ou alguma coisa assim, aí pode acontecer essas variações. Mas não há uma causa social, cultural, para o autismo, entende? E Thales, quais que são os principais sinais e sintomas do autismo? Olha, o que o autismo mais compromete, o que seria assim, um núcleo do comprometimento do autismo, é no que a gente chama de cognição social. Cognição social é a nossa capacidade de entender a sociedade, entender os outros. Tá? Então, quando eu olho para você, eu consigo ver, por exemplo, uma expressão facial sua e inferir o que você pode estar pensando com base nisso. O tom de voz, a maneira como você pronuncia as palavras significa coisas diferentes. Tá? Então, fazer uma análise através da prosódia. Então, todos esses elementos, eles acabam sendo muito comprometidos nesses indivíduos desde muito cedo.
Por isso que a gente estava falando de diagnóstico precoce, né, do autismo, porque logo nos primeiros meses, no desenvolvimento típico de alguém, a gente precisa ter aquilo que a gente chama de atenção social. Atenção social é quando a gente prioriza algum estímulo no ambiente que tenha sido produzido por alguém. Então, por exemplo, assim, alguém está falando com você. Se alguém está falando com você e tem o barulho, sei lá, do passarinho lá fora, é normal e esperado que você dê mais atenção à pessoa falando com você do que ao passarinho lá fora. Tá? Porque a pessoa falando com você é um estímulo social. O passarinho lá fora, não. Tá? Ou o barulho de alguém martelando, ou alguma coisa assim. Tá? Pode até te incomodar, mas a sua atenção tem que estar voltada para quem está conversando com você. Isso, desde os primeiros meses de vida, já está presente esse tipo de tendência. Quando se compara a criança, ou o quanto que a criança com autismo olha, né, a pista visual, ou seja, o quanto que ela olha para um objeto que seja social e o quanto que ela olha para um objeto que não seja social, ela não tem uma diferença. Ela não faz uma discriminação nisso. Então, ver um rosto humano ou ver uma caixa é a mesma coisa. Tá? Então, essa não priorização do aspecto social dos objetos da vida é um dos sintomas mais característicos do autismo. É claro que não é porque a criança olhou para uma caixa em vez de olhar para uma pessoa que ela é autista, né? É preciso fazer toda uma avaliação para se chegar nesse diagnóstico, até porque é um diagnóstico pesado. Tá? Então, mas são indicativos, são elementos de não percepção social ou uma percepção social comprometida que vão levar na direção de um diagnóstico de autismo. Outras coisas, como o próprio vídeo colocou, né? Atraso da linguagem, tá? Então, uma criança normalmente com 1 ano e pouco, ela espera-se que ela consiga se comunicar, claro que de uma maneira rudimentar, né? Mas espera-se que ela consiga se comunicar com as pessoas e tal. Passou muito tempo desse período e não tem uma fala muito organizada, uma comunicação muito organizada, é sempre um indicativo grande de que alguma coisa não está correndo bem e precisa fazer uma avaliação multidisciplinar, com pediatra, com neuropsicólogo, enfim, para chegar num diagnóstico como esse. Então, alterações de fala, alterações de percepção social, interesses muito restritos, mas isso vai acontecer muito mais lá na frente. Já é um sintoma que vai manifestar do autismo, mas já é de muito tempo andado. Então, a ideia é que seja diagnosticado antes desse ponto. Porque interesses restritos a criança vai ter por volta dos 4, 5, 6 anos de idade. Isso já é bastante tempo. Tá? Então, a princípio, é evitar negligenciar esses outros sintomas que são mais básicos, mais elementares, para que seja feito o diagnóstico dentro daquele período de 2 anos, para a intervenção começar com 2 anos. Que aí a chance de suavizar é bem maior. É uma questão geralmente genética, que pode também ter alguns outros fatores, e é um espectro, né? Essa palavra espectro é muito importante nessa discussão para a gente entender que existem diferentes níveis, não é uma coisa fechada, é uma coisa só, existem diferentes níveis. Tendo isso em mente, como é feito o diagnóstico, já que é algo que pode ter tantas diferenças assim de uma pessoa para outra? Todas as condições médicas, todas as condições psiquiátricas, né, ou psicológicas, né, elas são espectrais. O fato de ter o espectro autista ali no nome é uma questão mais de convenção mesmo. Então, de fato, você tem como a moça do vídeo também comentou, uma coisa, e aquilo que eu estou falando aqui é do autismo. Eu não estou falando aqui do paciente autista, porque o paciente autista é diferente. Da mesma maneira, se estivesse falando de depressão, a gente sempre fala da depressão, não do depressivo. Porque a maneira como a depressão age nas pessoas é diferente, e a mesma forma, a maneira como o transtorno do espectro autista age nas pessoas é diferente. Então, cada um vai ter sempre a sua singularidade.
Agora, essa questão dos níveis, né, são 3 níveis, né, o leve, o moderado e o severo. Mas deixando muito claro que mesmo o nível leve do autismo, ele causa um comprometimento bastante significativo para a pessoa e não deve ser negligenciado, tá? Mas basicamente é isso, assim, essa gradação que acontece em todos os transtornos mentais. E Thales, a ideia de cura, né, é algo que gera muita discussão na comunidade. Então, de fato, existe cura para o espectro, né, do autismo? E também, quais são as formas de tratamento hoje em dia? Cura não tem, né? Pelo menos até o momento, não tem nenhum dado assim que tenha demonstrado que um paciente ele deixou de ter o diagnóstico. O que você consegue fazer são as intervenções. As intervenções, elas são multidisciplinares, e falando especificamente da psicologia, a gente tem uma intervenção bastante eficaz para lidar para instrumentalizar esses pacientes com estratégias para ele lidar melhor com a vida prática, né? Uma delas é a ABA, né? Que é a análise do comportamento aplicada. Então, que utiliza alguns métodos de psicologia comportamental para desenvolver competências úteis para a vida desses pacientes, certo? Então, isso tem uma eficácia muito grande, né? Bem demonstrada, e faz com que essa pessoa consiga ter mais autonomia na vida dela, fique menos dependente dos outros. Porque uma coisa também é muito interessante, muito importante deixar claro, né? Na infância, principalmente, com todas essas condições quando afetam a infância, há uma comoção, há um espírito de solidariedade, há uma série de coisas, e essa pessoa ela tem muito mais suporte social do que, por exemplo, quando ela fica adulta. E o autismo não tem nenhuma correlação com saúde geral. Então, a expectativa de vida do indivíduo com autismo é exatamente a mesma expectativa de vida de qualquer outra condição, ou de qualquer outra pessoa. Então, essa pessoa envelhece, né? E aí, quando ela vai envelhecendo, junto com esses sintomas de rigidez, de inflexibilidade, né, de coisas, também vem a força física, tá? Então, cuidar de um adolescente, de um adulto com autismo, é mais difícil. Por isso que ele tem que ser, essa pessoa tem que ser emancipada, assim, o máximo que puder. E essas intervenções visam isso, para ela conseguir gerenciar a própria vida de maneira mais independente, para que fique menos dependente do suporte de outros e aí consiga ter uma vida mais plena e mais digna. Thales, a gente recebeu uma participação da Tuninha de Varginha, nossa telespectadora super assídua, que falou da série The Good Doctor, que é uma boa série que fala sobre autismo. Existem várias séries, né, que falam sobre o assunto, e ela inclusive comentou que o personagem ele se apaixona e casa na série, e eu acho interessante a gente falar um pouco sobre as diversas formas com que o transtorno do espectro autista influencia a vida da pessoa ao longo da vida, social, academicamente, enfim, de que formas que ele influencia a vida dessa pessoa. Então, a pessoa nunca é só um diagnóstico. Por isso que uma coisa é a doença, uma coisa é o paciente com a doença. Então, o indivíduo tem uma série de características dele, de funções mentais específicas, de personalidade específica, que vai fazer com que o transtorno se manifeste de forma A, B ou C. Em graus diferentes também. Então, a depender desse suporte que o indivíduo tem, dessa resiliência que ele tenha, dessa estrutura de personalidade que ele tenha, ele consegue suprimir, ou ele consegue nadar mais contra a maré do transtorno que ele tá manifestando e ter uma vida mais próxima da vida típica, tá? Então, de fato, não há um impedimento absoluto dessas pessoas em se relacionar, em amar, em ter filhos e constituir uma família, tá? Agora, de fato, uma coisa que a gente tem que prestar somente uma atenção a isso é que esses casos em que a pessoa consegue ter essa vida social e sexual, né, mais alinhada, mais típica, infelizmente são casos de exceção, que existem, né? Estão aí, tá tudo certo, mas são exceção. Por quê? Porque para a pessoa, para a própria família não gerar uma certa comparação, né? E essa comparação pode ser injusta
com o filho, com a filha ou algo do tipo. Então, a gente sempre vai trabalhar para essa emancipação da pessoa, para que a pessoa consiga desempenhar as atividades dela com menos necessidade de suporte, tá? Mas não dá para prometer que ela vai casar e se apaixonar por alguém e alguma coisa. Isso pode acontecer, mas pode também não acontecer. Então, claro que na ficção as pessoas adoram histórias como essa, e são histórias inspiradoras e tal, mas a gente tem que tomar só esse cuidado, que na realidade isso não é a regra, isso é mais a exceção. E você colocou muito bem, né, Thales, essa questão de evitar as comparações e de que a pessoa não é o diagnóstico em si, né? E sabendo disso, como é que as pessoas, em geral, elas fazem para lidar com esse comportamento atípico de uma pessoa que tem autismo? Inclusive, a gente recebeu mensagem da Camila, que é de Juiz de Fora, e ela disse: o meu filho tem 2 anos e tem essas características que foram relatadas. O que eu faço? Então, diante disso, de que forma a Camila deve agir com essas atitudes aparentemente, né, atípicas do filho dela de 2 anos, e qual o próximo passo? Olha, primeiro deixar bem claro assim, todas as características que eu estou colocando aqui, elas não são para fechar diagnóstico, sim, de ninguém, né? São características da condição. Quem fecha o diagnóstico é o profissional que vai atender especificamente o caso. O que eu recomendaria nesse caso, né, procura um pediatra e relata. O pediatra, nesse ponto, é o principal profissional que vai fazer esses encaminhamentos específicos, né? Então, ele provavelmente vai encaminhar para uma avaliação com fono, com psicólogo, neuropsicólogo e tal, para junto colher esses elementos e chegar corroborar ou não uma hipótese de um autismo, né? Então, a princípio, assim, a recomendação é que evite passar muito tempo, tá? Então, se já identificou, isso é um sinal de alerta, isso não é diagnóstico, mas é um sinal de alerta. Procure ajuda, explique direitinho, coloque todos esses pontos e aí segue a conduta que for solicitada, e para chegar numa possibilidade de identificar se é um transtorno ou não é um transtorno, né? E como que lida especificamente com essa condição é a aceitação. Porque como é um transtorno que não tem uma cura, né? E que não tem também uma causa, uma responsabilidade sua, no caso dos pais ou algo do tipo, o trabalho que tem que ser feito é de aceitação, de autocompaixão, certo? Porque esse conceito de autocompaixão, ele vem crescendo cada vez mais, na própria literatura mesmo, tá? Porque é um grande determinante para a pessoa seguir uma vida, muitas vezes, sem culpas que não são da sua... A gente tem que se sentir culpado por coisas que a gente realmente fez errado. Quando a gente não fez nada de errado, ou as coisas que a gente fez foram com uma intenção de acertar, não tem por que você sentir culpa por isso, né? Então, no caso de um transtorno do espectro autista, não há nenhuma responsabilidade por parte dos pais, da mãe, ou de qualquer uma. É uma condição que aquela pessoa nasceu com ela, vai precisar conduzir essa intervenção para a vida toda, tá? Principalmente no início da vida, para desenvolver essas competências de forma, mas ela vai precisar de suporte para o tempo todo, né? Mas e é isso, e aí tratando com essa aceitação, sempre às vezes, né, dependendo do grau, da severidade do autismo, você não vai ter uma reciprocidade daquilo que você faz para a criança ou algo do tipo. Mas isso não significa que você não deve fazer. Tá? Então, o amor, o afeto, o carinho, o cuidado, todos esses comportamentos vão ser fundamentais e vão afetar a maneira como como aquela criança vai se desenvolver. Talvez ela não tenha, dependendo da severidade, ela não tenha recursos para retribuir esse afeto, esse carinho e para você, tá? E esse é o ponto que muitas vezes dá mais conflito
nos pais e por isso precisa de psicoterapia, tá? Mas é sempre importante investir dessa maneira. E Thales, a partir do diagnóstico, qual que é a importância da família também ter amparo profissional durante todo esse processo? É para isso, porque tem um baque emocional muito grande. O caminho que a gente, né, todo pai espera é o caminho sempre típico. Quando você tem um caminho atípico, isso exige uma reformulação de expectativas. Alguns vão ter uma capacidade maior de reformular, vimos até no vídeo, né, a moça falando, porque aí depende de resiliência dos próprios pais, depende de uma série de características que vão conseguir entender que agora é diferente, não dá para esperar daquela maneira como foi sonhado, mas bola para frente. Só que uma parte considerável dos pais não faz esse movimento de maneira tão suave, tão tranquila. E aí, nesse sentido, precisa de um suporte para entender a demanda emocional que um diagnóstico como esse causa na família. E Thales, você comentou, né, sobre algumas atitudes não terem, às vezes, o retorno comum, né, tradicional. E a pergunta da Onilda, que ela é de Passos, ela disse o seguinte: quantos graus tem o autismo? Então, sabendo disso, né, desse impacto que vai ter ali na vida e dos desafios que vão ser enfrentados, quais são os níveis? São 3, né? O leve, o moderado e o severo. Mas mesmo o leve, ele é bastante significativo. O severo, geralmente, é aquele que não tem resposta social quase nenhuma. Às vezes são até não verbais, né? Ou seja, não falam. Tá? Então, é uma gravidade realmente muito, muito severa. Mas, a princípio, são esses 3 níveis, né? E eles são definidos pela intensidade dos sintomas, pela gravidade dos sintomas. A gente recebeu uma pergunta também do Alessandro Robert, que é o seguinte: o transtorno de autismo pode estar associado a outros transtornos? Como separar e como também pedir ajuda? Então, nesse ponto é um pouco mais difícil mesmo, tá? Por isso que tem um processo, né, tanto em psicologia quanto em medicina, em todas as áreas da saúde, né, que é o processo de diagnóstico diferencial. O que é diagnóstico diferencial? É saber se é isso, não, porque não é aquilo. Então, há uma série de confusões mesmo, principalmente em relação ao autismo, com outras condições clínicas, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, enfim, principalmente do TDAH. Mas, por isso também a importância do diagnóstico precoce, porque o autismo, ele mais cedo na vida provoca alterações mais significativas em relação aos pares. O que são pares? As outras crianças da mesma idade. Então, quanto mais cedo for identificado ou for procurado ajuda, uma avaliação, alguma coisa assim, mais claro vai ficar para saber se é ou não é. Quando vai passando o tempo, a criança com 6, 7 anos, aí ela já começa a ter, de fato, sintomas do autismo e alguns sintomas muito parecidos com TDAH, e aí fica mais difícil separar uma coisa da outra. Então, quanto mais cedo for feita a intervenção ou avaliação, mais puro, vamos dizer assim, é o autismo. E aí mais fácil é você identificar ele. Se deixar passar muito tempo, começa a dar muita confusão, muito ruído com outras condições clínicas, e aí vai depender do estudo, do nível de estudo do profissional, de uma série de coisas, para fazer essa... Sempre é possível fazer esse diagnóstico diferencial, mas vai ser mais complicado. E Thales, como o nosso tempo está apertadinho, mas para a gente não deixar de dar uma mensagem final para o nosso público, de que forma a sociedade pode estar mais preparada para poder respeitar e aceitar as pessoas, né, com TEA e tornar-se mais acessível? Primeiro, quebrando esses preconceitos que existem, isso se aplica, inclusive, em relação a qualquer doença mental. Tá? As pessoas têm muita ideia preconcebida sobre esses indivíduos,
quase sempre no sentido de considerar perigosos, ou incompetentes para tudo, né? Ou culpados pela situação que tem. No caso do autismo, especificamente, o estigma de perigo, às vezes ele está presente, porque quando o indivíduo com autismo ele tem um rompimento dessa rotina, ou ele sai dessa rigidez dele, ele pode ter comportamentos que sejam comportamentos agressivos. A gente não pode considerar isso um comportamento violento, porque a violência ela é sempre intencional. Você, quando age violentamente com alguém, você age querendo ser violento. No caso do autismo, esses comportamentos agressivos, destrutivos, eles quase nunca têm a intenção. Ele não quer agredir, não quer dar um soco em alguém ou alguma coisa assim. É porque a desregulação da rotina dele provoca um sofrimento muito grande e ele, às vezes, alheio à existência de outras pessoas, tem rompantes de comportamento que podem, sim, causar algum dano físico, inclusive. Então, de uma certa forma, existe um pouco o componente do perigo, né? Da culpa, nem tanto. Porque as pessoas já meio que entendem, as pessoas culpam os pais, não necessariamente o autista. Então já ficou bem claro que o paciente em si não tem uma responsabilidade sobre essa situação. Mas há uma crença muito grande na incompetência. Tá? E eu acho que esse é o principal ponto para ser trabalhado a nível de sociedade. Demonstrar que essas pessoas, claro, com limitações muito severas, aí fica mais difícil. Mas a severidade, o autismo mais severo, o autismo ele já não é uma condição tão comum. Às vezes a gente vê algumas estatísticas sobre o autismo que parece que ele é muito comum. Não é. Tá? Não é. Muitas vezes é porque a pessoa está confundindo condições normais com autismo, que não é raro de acontecer, e aí está inflando a estatística. De verdade, não é tão comum como as pessoas colocam, não. Tá? Então, ele já não é uma condição relativamente rara. O autismo muito severo, que é aquele que tem um comprometimento aí sim muito grande de executar qualquer atividade, ele é mais raro ainda. Então, na maior parte das vezes, esses pacientes eles têm condições de, com uma intervenção correta, desempenhar várias atividades de trabalho, estudar. Tem autistas leves que se formam na universidade, que seguem profissões e que são muito bem-sucedidos, inclusive. Tá? Então, essa noção de que eles não são essencialmente incompetentes vai ajudar eles a ter essa autoestima e a sociedade lidar melhor com eles. Thales, muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigada. Esse assunto super importante, inclusive teve participação do pessoal de casa, né, Bárbara? É isso, Elaine Cristina de Contagem parabenizou pela entrevista, pelo assunto e disse que encorajou ainda mais para procurar orientação, já que é um abalo para a família quando recebe um diagnóstico como esse. Obrigada, Elaine, pela participação e obrigada a você também, Thales. Isso aí, muito obrigada, Eu agradeço muito. Muito obrigado.